Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Neste vídeo nós vamos explorar o GeoGebra e nele vamos mostrar o que acontece com o gráfico de uma função quadrática quando a gente altera os valores dos parâmetros a, b e c. A função quadrática que nós vamos observar é a função do tipo ax² mais bx mais c. Quando a gente estuda função do segundo grau, uma das primeiras coisas que a gente passa a observar é a concavidade do gráfico da função a depender dos valores do parâmetro a. Se a é positivo, a concavidade é voltada para cima. Mas observe também que na medida em que eu aumento o valor de a, essa concavidade do gráfico da função vai se fechando. E na medida em que o valor de a se aproxima de zero, a concavidade do gráfico dessa função vai se abrindo. E quando a é negativo, a concavidade do gráfico da função é voltada para baixo. E na medida em que eu vou aumentando, digamos assim, me afastando do zero para valores negativos, o gráfico da função vai também se fechando. Ou seja, quanto mais distante do zero, mais fechado é o gráfico, a concavidade do gráfico da parábola. E quanto mais próximo de zero, mais aberta é a concavidade do gráfico da parábola. É claro que se a for igual a zero, nós não teremos mais uma parábola. Nós vamos ter apenas a função do primeiro grau, que é a função do tipo ax mais b, né? Que não é o caso aqui é a parábola. Em relação ao parâmetro c, em relação ao parâmetro b inicialmente, antes do c, o parâmetro v ele tem a ver com o ramo com o qual a parábola intersecta o eixo dos y. Então, o gráfico a parábola aqui, né, que é o gráfico da função quadrática, intersecta o eixo dos y num ramo crescente quando b é positivo. Não importa se eu alterar aqui o valor de a, certo? O ramo que a parábola vai intersectar o eixo dos y é um ramo crescente. Se o b for negativo, o ramo em que a parábola intersecta o eixo dos y é um ramo decrescente. Não importa aqui se altera o valor de a, é um ramo decrescente. Tá? Já em relação ao valor do c, o c é o ponto no qual a parábola intersecta o eixo dos y. Se c é igual a 3, por exemplo, a parábola intersecta o eixo dos y em 3, né? Exatamente aqui no 3. Não importa se altere o valor de a, se altera aqui o valor do b, então vai ser sempre no 3. Faltou dizer apenas que quando b é igual a zero, o eixo de simetria da parábola é o eixo y. Ou seja, nesse caso aqui, a parábola intersecta o eixo y, ou o eixo y intersecta a parábola exatamente no vértice. Que nesse caso aqui pode ser o ponto máximo, e nesse caso, quando a gente troca aqui, se você colocar aqui um a positivo, eu teria aqui um valor mínimo, né? Em relação aos valores do discriminante, eles vão mudando de acordo com que a gente vai alterando os valores de a ou de b aqui, certo? Especificamente aqui eu preciso alterar o c também, né? Se o a aqui ele é positivo ou negativo, se eu não mexer com o c aqui, ele não vai alterar aqui, sair desse ponto. Mas se eu coloco aqui um a positivo, observe que o gráfico dessa parábola não intersecta o eixo do x, ou seja, o delta é menor que zero, o delta aqui menos 3,6, e a função ela não possui raízes reais. Se eu pegar esse valor de c aqui e diminuo aqui, vou ter agora o delta igual a 0,8, ou seja, o delta maior que zero, com cavidade voltada para cima, e a função aqui ela possui duas raízes reais diferentes. Nesse caso aqui, se eu fizer c igual a zero, nós vamos ter que essa função daqui ela possui apenas uma raiz real
ela intersecta apenas aqui o eixo x exatamente no zero. Então, esse é o comportamento do gráfico da função quadrática de acordo com a variação dos parâmetros a, b e c. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.